Fala aí, pessoal, beleza? Hoje vamos falar, então, continuando, né, as nossas aulas aí sobre terceira geração modernista. Vamos falar um pouco sobre a Clarice Lispector. A nossa última aula foi sobre a terceira geração modernista. Eu coloquei para vocês um podcast sobre Guimarães Rosa e, mais especificamente, a obra Corpo Geral, que aparece ali na prova de vestibular da FUVEST, que é a prova de acesso para a USP. Aí, hoje vamos falar um pouco, então, da escritora Clarice Lispector, que é outra escritora importante dessa que a gente chama didaticamente de terceira geração modernista ou geração pós-modernista, tá? Mas como eu disse já na aula sobre a geração, a gente estuda mais autores de forma individual e as suas próprias tendências, né, enquanto artistas, enquanto escritores, do que um movimento em si, porque não existe um movimento chamado terceira geração modernista. Como eu disse na última aula, ela é diferente da primeira geração, que se guiava por manifestos e que tinha mesmo um teor ali de um movimento literário. Então, como vocês puderam ver ali no podcast sobre o Guimarães Rosa, né? O Guimarães Rosa, por exemplo, ele tem a característica de recuperar essa ideia do regionalismo na literatura brasileira, mas ele nos traz o regionalismo que ele tem um aspecto mais universal, né? O que é esse regionalismo de aspecto universal? Ele é nada mais do que uma literatura que ela vai passar num espaço ali que seria o sertão, né, que é onde geralmente se dá esse regionalismo, especialmente no século XX ali, só que no caso dele não é ali no Nordeste, é ao norte de Minas, mas já chegando na Bahia, só que os temas que vão ser tratados, além, né, da questão social que a gente vê, por exemplo, no Graciliano Ramos, mas no Graciliano Ramos, no Vidas Secas, por exemplo, esse é o principal. No Guimarães Rosa, as questões gerais humanas vão ser mais fortes, vão ser ali mais importantes, né? Então, questões como amor e ódio, por exemplo, né? Vingança, entre outras, certo? Aí a gente viu que o Guimarães Rosa ele traz muito da inovação linguística, né? A partir ali do modo de falar dos seus personagens, do próprio narrador, e que ele vai recuperar ali muito do que o Mário de Andrade propunha como um grau de linguagem que seria ali o português brasileiro, né? Porque ele busca isso muito dentro dos seus personagens, apesar ele, Guimarães Rosa no caso, apesar dele não ser um escritor da primeira geração, mas ele acaba então levando a cabo essa ideia que Mário de Andrade trazia ali atrás de colocar na fala dos seus personagens, do seu narrador, né, uma fala totalmente natural, de acordo com como eles se comunicam de fato. Guimarães Rosa fez isso. Clarice Lispector já é uma autora totalmente diferente de Guimarães Rosa, né? A gente vai ver aqui que o estilo dela também é marcado pela inovação, mas é uma inovação diferente, né? Ela não vai buscar a fala característica do personagem de uma determinada região brasileira, né? Ela vai, na verdade, a inovação que ela vai trazer é uma inovação na literatura brasileira, mas não na literatura em geral, que é ali a forma do fluxo de consciência. O que é o fluxo de consciência? Vocês vão lembrar que marcas, né, sobre as marcas do discurso, que vocês já estudaram, né? Existe o discurso direto, que é quando colocamos exatamente a fala de uma pessoa, no caso de uma narrativa de um personagem, ou se você faz uma citação, né, de alguém, você cita a fala exatamente como ela foi dita, e temos o discurso indireto, que é aquele em que, por meio da própria fala do narrador ou da sua fala, você introduz a fala da pessoa. Então, seria, por exemplo, o professor disse, aí você dá aqueles dois pontos e travessão, ou abre aspas, né? Coloca, essa aula é importante para vocês. Então, aí eu fiz um discurso direto, exatamente o que o professor disse.
Vamos dizer que eu vou trazer a fala do professor, juntar ela à minha, né, que é o discurso indireto. Então, o professor disse que essa aula era importante para nós. Eu usei algumas marcas do discurso, né, alteração do tempo verbal, então, no caso, a fala era no presente, mas eu trouxe para o passado para corroborar com o tempo do meu discurso, né? Então, a fala do professor, ela é passado em relação ao que eu estou dizendo, e aí eu faço a reorganização, né, de tempo verbal, no caso aí do pronome, né, vocês para nós, trazendo para dentro da minha fala, discurso indireto. Existe um outro tipo que é o chamado discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? Quando no meio da fala de um narrador, né, do nada surgem falas de personagens, surgem falas que você percebe, prestando alguma atenção, claro, que não fazem parte ali diretamente da narração, que houve uma ruptura da narração em que nós trazemos ou um pensamento ou alguma fala de um personagem. Isso pode muitas vezes tornar a leitura da narrativa um pouco confusa para o leitor mais desatento, né? Por isso que a leitura desses textos em que o discurso indireto livre aparece, ela acaba sendo uma leitura que ela exige um pouco mais daquele leitor. O discurso indireto livre ele não é uma técnica nova, né? Ele surge ali pelo século XIX, ele se torna muito forte na literatura europeia, especialmente a partir da literatura realista. Ali quem usava muito era o Gustave Flaubert, o autor de Madame Bovary. Com Madame Bovary, ele trouxe o discurso indireto livre como uma parte importante da literatura. Nós encontramos também na literatura brasileira, né, ali em alguns momentos, mas isso se torna forte, se torna um centro na literatura europeia a partir do início do século XX, com dois autores, né, James Joyce e Virginia Woolf, que são considerados ali os precursores do modernismo inglês, do modernismo na Europa. Clarice Lispector bebe da fonte desses dois autores, né? Tanto de James Joyce quanto de Virginia Woolf, principalmente de Virginia Woolf, e ela traz para a literatura brasileira, né, esse não o discurso indireto livre necessariamente, né, ele também, só que é um aprofundamento do discurso indireto livre que é o chamado fluxo de consciência. O que é o fluxo de consciência? É quando dentro da narração se dá vazão livre aos pensamentos dos personagens. É quase como se fosse uma técnica bastante influenciada pela psicanálise, né? Nós temos então uma narração que ela é marcada pelo jorrar de pensamentos do personagem, esse pensamento que vai se dando por associação de ideias. E aí funciona exatamente como vocês estão pensando, como funcionaria o nosso pensamento, que muitas vezes ele é caótico, muitas vezes ele se organiza de uma forma que você não consegue pensar ali racionalmente, né? Porque vamos lembrar, né, a psicanálise é a que nos traz ali a consciência, né, de que não somos tão racionais quanto ali, né, os iluministas e o cientificismo do século XIX acreditava. E a literatura vai representar essa irracionalidade, esse despertar do inconsciente, né, por meio do fluxo de consciência, dessa livre associação de ideias que aparece em meio à narração, que toma a narração quase por completo. Então, dizemos que esse estilo da Clarice Lispector é uma inovação, porque para a literatura brasileira, a introdução do fluxo de consciência é uma inovação, né? Já existia na literatura europeia, ali pelo menos há uns 20 e poucos anos, mas na literatura brasileira é uma inovação, tá? Então, por isso que nós dizemos que ela traz novas características à literatura nacional. Os seus textos vão colocar em foco o inconsciente, né, sendo os sentimentos e sensações dos personagens muito importantes. A literatura da Clarice Lispector, ela é mais intimista, é diferente do que a gente viu na segunda geração modernista, na primeira também, né, e nas obras de Guimarães Rosa. Uma outra escritora que vai trazer essa característica intimista é a Lígia Fagundes Telles, né, que ali compartilha com a Clarice Lispector de várias dessas características que nós vamos ver aqui nessa aula. Então, no que consiste esse intimismo? Apresentação do indivíduo com seus questionamentos, a sua intimidade, essa, né, sendo apresentada como a peça mais importante
ali dos seus textos. Então, como eu disse, a técnica principal é o fluxo de consciência, na qual nós não temos a representação de um pensamento de forma linear, que seria esse pensamento racionalizado, digamos assim, mas ele é apresentado mais como ele viria à nossa mente mesmo. É um pensamento livre, desordenado, muitas vezes caótico, muitas vezes quase sempre. É possível, nós ainda podemos identificar a introspecção, ou seja, mostrar o interior do indivíduo, como uma técnica de desenvolvimento do texto. Na literatura da Clarice Lispector, como antes havia ocorrido na de James Joyce e Virginia Woolf e de outros escritores, né, a narração ela não é tão importante, aquela narração clássica, a narração realista, que faz descrições, que demonstra ações, que nos dá um indicativo do que está acontecendo na narrativa. Muitas vezes a narração ela é tomada pela introspecção da personagem ou das personagens. Então, isso se torna o centro do que a gente ainda chama de narração também por fins didáticos, porque não sei nem se dá para dizer mais se isso é uma narração em si, né? Ou se nós temos apenas ali um jorrar de pensamentos feitos numa técnica mais livre, né, de associação. Então, essa forma que se encontra para demonstrar a introspecção dessas personagens. Esqueci de citar um outro autor importante que faz isso também, mas é um autor francês, é o Proust, ali do início do século XX, até um pouco antes do Joyce e da Virginia Woolf, que trabalha muito com essa questão da memória, da introspecção, também da livre associação de ideias, né, do indivíduo ali que é representado. Então, não é tão importante na construção do texto a correção gramatical, ou a objetividade na construção das frases, mas sim a expressividade. O que o texto precisa fazer é expressar o que está no interior daquelas personagens que são representadas. Tá? Falando então especificamente sobre algumas obras da Clarice Lispector, o primeiro romance dela se chama Perto do Coração Selvagem, foi lançado no ano de 1943. Chamou bastante atenção entre os críticos brasileiros, né? Mas assim, com uma recepção um pouco dividida, né? Alguns deles acharam a obra intolerável e estranha, porque lembrem-se que a tradição, né, do romance brasileiro, então, primeiro ela vinha de uma tradição, porque o romance brasileiro, ele tem ali até então, a gente pode enumerar pelo menos umas 3 fases, né? A fase romântica, que é aquela de início, o romance de folhetim, né? Aquele que vai ter o romance indianista e urbano da primeira fase do romantismo, etc., que é um romance com caráter mais como seria o da novela de televisão hoje, né? Aquelas tramas de idas e vindas, um herói ou heroína, no caso aí, né? De bom coração, né? De boa índole, mas que passa por diversos percalços até alcançar ali no final algum tipo de redenção, né? Nós temos o romance realista, que é bastante forte entre nós. Nós temos a forma ali do Machado de Assis, aquele romance irônico, que é bastante diferente dos outros, e um romance de teor mais naturalista, como do Aloysio de Azevedo, por exemplo, que vai desembocá-la nos Sertões, do Euclides da Cunha, né? Então, aí é um romance com um caráter mais objetivo, certo? De mostrar os vícios humanos e algumas questões sociais. E nós temos uma tradição que se forma muito forte no século XX, que é a tradição do romance social, ou romance neorrealista, o romance da geração de 30, que é aquele, se vocês voltarem lá na aula, ele expressa a noção ou o reconhecimento do subdesenvolvimento da sociedade brasileira, né? Então, escrever como a Clarice Lispector chegou escrevendo ali em 1943 era considerado algo estranho, né? Dentro da tradição da literatura brasileira, apesar de já existir ali no romance europeu, né, dela vir de uma outra fonte, mas para a tradição brasileira parecia, soava algo estranho, né? E além de tudo, né, a Clarice Lispector, ela é brasileira, ela veio muito criança para o Brasil, mas ela nasceu na Ucrânia, né? Então, além de tudo, era uma escritora considerada de nome esquisito, né? Lispector, e uma pessoa que queria se exibir, né?
Isso por alguns críticos, claro, né? E a gente pode ver algum caráter misógino também nesses comentários, porque vamos lembrar, uma escritora mulher, né? Então, geralmente tem que a montanha ali que tem que subir, ela é bem mais íngreme, né? Só que outros críticos, como o Antônio Cândido, né, apesar de não encontrarem uma perfeição na obra, reconheceram a coragem da escritora, né, uma escritora até então desconhecida, em usar a nossa língua para criar frases introspectivas originais, metáforas extravagantes e enredos muito diferentes do que os romancistas regionalistas criavam na época. Essa daí, então, foi a recepção ali no período em que ela lançou, né? A Clarice Lispector, depois, ela se tornou um clássico definitivo ali da literatura brasileira, né? Uma escritora tão importante quanto nomes como Guimarães Rosa e Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade e o João Cabral de Melo Neto, por exemplo. Mas aí foi recebida com alguma estranheza no início, mas outros já viram as qualidades dentro da sua obra. Então, como eu falei para vocês, né, ela estava introduzindo na literatura brasileira um modo novo de narrar, que era semelhante ao de escritoras como Catherine Mansfield e Virginia Woolf, né, escritoras inglesas, além do James Joyce, além do Marcel Proust, né, escritor francês, que é um romance mais introspectivo, um romance em que a história, né, o enredo, ele importa muito menos do que o mergulho no fluxo de pensamento do personagem. Por isso que também muita gente, quando vai ler, acha um pouco chato, porque ele é um romance mais de introspecção, mais voltado para o pensamento, que tem um caráter mais, às vezes, existencialista, às vezes voltado para essa ideia do que seria a fonte, né, a natureza da psicanálise. Então, não é uma historinha em que vai acontecer muita coisa, que vai chamar assim a atenção, vai prender o leitor, né, esperando o que vai acontecer em seguida. Muitas vezes quase nada acontece, né, só dentro, né, do interior aí desses indivíduos representados, desses personagens. Então, um exemplo aqui dentro do próprio texto dela, né, só para vocês verem o que quer dizer essa ideia do romance introspectivo, do discurso indireto livre, do fluxo de consciência, né, sobre o qual eu vinha falando. Então, um exemplo de dentro ali um trecho do Perto do Coração Selvagem. A máquina do papai batia, tac, 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 tac. O relógio acordou em Tindlem sem poeira. O silêncio arrastou-se. O guarda-roupa dizia o quê? Roupa, roupa, roupa. Não, não. Entre o relógio, a máquina e o silêncio havia uma orelha à escuta, grande, cor-de-rosa e morta. Os três sons estavam ligados pela luz do dia e pelo ranger das folhinhas da árvore que se esfregavam umas nas outras, radiantes. Encostando a testa na vidraça brilhante e fria, olhava para o quintal do vizinho, para o grande mundo das galinhas que não sabiam que iam morrer. Podia sentir como se estivessem bem próximo de seu nariz, a terra quente, socada, tão cheirosa e seca, onde bem sabia, uma ou outra minhoca se espreguiçava antes de ser comida pela galinha que as pessoas iam comer. Então, o que acontece nessa cena? Basicamente, nós temos uma pessoa observando da janela ali da casa o quintal vizinho, onde tem galinhas comendo minhocas. Ou seja, não acontece nada. Mas nós temos algumas linhas que estão ali passando pelo pensamento, né, de quem observa, que é isso que eu disse, não importa tanto o que acontece, mas importa então essa livre associação, né, essa organização do pensamento do indivíduo, certo? Do seu interior. Então, o estilo da Clarice, para quem lê, assim, é um estilo inconfundível, né? São muito poucos escritores, assim, vários tentam imitar, né? Mas ela é quem leva mais a fundo esse estilo que eu apresentei para vocês, né? Do indireto livre, da livre associação de ideias, do fluxo de consciência. Esse estilo está presente em toda a obra dela, então é uma renovação da linguagem que se encontra constante num grau que aproxima a prosa da poesia, o que alguns chamam de prosa poética, né? Os textos não narram apenas histórias, mas também apresentam a síntese e a força expressiva típicas da poesia. Lembre-se que a literatura de vanguarda, a literatura modernista, ela rompe, né, essa barreira
de uma definição clara do que é prosa, o que é poesia, né? Poesia que seria texto escrito em versos, com metrificação, com rima, e a prosa, o texto organizado, né? De forma em que se respeita a sintaxe das frases, que existe uma sequência lógica entre elas, né? Então começa-se a falar em linguagem poética a partir do momento em que a poesia em si ela abdica muitas vezes da organização em versos, da metrificação, da rima, enfim, dos esquemas tradicionais da poesia. Então, a linguagem poética seria aquela que ela criaria um sentido, né, que a gente pode chamar de poética. O que seria exatamente isso? Aí as definições variam muito, mas em geral a principal seria aquela de um grupo de teóricos, né, da literatura, da arte e do discurso, ali da Rússia no século XX, né, os chamados formalistas russos, de que a poesia ela existe quando nós conseguimos um tipo de linguagem que quebre o automatismo da linguagem, que quebre esse uso, essa ideia de um uso cotidiano que serve simplesmente para passar informações, para comunicação rasteira do dia a dia. Então a poesia ela é uma espécie de recriação, né, da linguagem por meio de metáforas e, enfim, de reconstruções do sentido. Então, isso seria a linguagem poética, para além da forma da poesia. Então, por isso que muitos dizem que Clarice Lispector ela faz uma prosa poética, né? Ela tem uma força expressiva que é típica da poesia. Além da linguagem, um outro aspecto inovador é a visão de mundo que surge das suas histórias, né? A Clarice, assim como a Lígia Fagundes Telles, elas situam as suas narrativas mais dentro do espaço urbano, né? E nós temos essa ideia, então, de uma literatura intimista que expressa o interior das personagens em todo o seu caos. Então ela iniciou a escritura dela em uma época em que a maioria dos romancistas brasileiros se voltavam para uma literatura regionalista ou de denúncia social, mas ela, diferentemente desses escritores, enfocou os seus textos nas angústias do ser humano e em seus questionamentos existenciais, né? Então, tanto o enredo quanto personagens, o tempo e o espaço ganham novos significados. Nós temos um enredo que ele é psicológico e muito pouco voltado para a ação, e o tempo e o espaço tem pouca influência, porque, pensem, se você está no fluxo de consciência, você está no interior da personagem, importa muito mais o que se passa internamente nessa personagem do que o que está se passando no mundo externo, no mundo de fora. Por isso que o tempo é psicológico e o espaço ele é acidental, porque ele vai depender muito do que está se passando na mente daquele que está sendo focalizado naquele momento pela narração. Uma outra obra bem importante dela é A Hora da Estrela, que é a sua última obra, de 1977. Esse é um dos romances mais conhecidos da Clarice Lispector, aparece muito em listas de vestibular, né? É uma narrativa que ela se constrói pelo entrelaçamento de 3 histórias. A primeira delas é a história de alguém que é apresentado como Rodrigo S.M., que é o nosso narrador, né? Ele é um escritor em crise, que ele se questiona sobre sua profissão, seu estilo e se propõe a mudar o seu modo de escrever. Então ele resolve escrever uma história que vai ter como personagem uma moça pobre nordestina, que ele dá o nome de Macabeia, que é uma moça pobre que vai para o Rio de Janeiro. Então o Rodrigo, ele é o escritor narrador da história de Macabeia. Ele é meio que um alter ego ali da Clarice, porque a Clarice ela pensou nesse romance a partir de críticas que ela recebia de que ela seria uma escritora não muito engajada, digamos assim, uma escritora alienada, né? Porque lembre-se, já quando ela surgiu, ela não corroborava com aquela que era a literatura social, a literatura regionalista. E em 77 nós já estamos no meio da ditadura militar. E a Clarice não é uma escritora que escreve sobre isso, porque o interesse dela é outro, o interesse dela é mais o interior ali das pessoas, seus pensamentos. E aí, ali na década de 60, 70 principalmente, a exigência dos círculos culturais e intelectuais brasileiros é de uma literatura e uma arte engajada, combativa, né? Já que é um país que vive o jugo de uma ditadura nesse período. Então, é como se fosse um alter ego dela, ela coloca um escritor que ele, em crise, né,
com o que ele vem fazendo até então, ele pensa em uma história que vai ter um cunho social, né? Uma moça pobre nordestina que vai para o Rio de Janeiro. Aí, como nós temos o Rodrigo, que é o narrador, e nós temos a história da própria narração, que é a parte de metalinguagem desse romance. Então, o escritor Rodrigo ele vai dialogando com o seu futuro leitor, que é para quem ele direciona a narração, para expor o processo de criação, mostrando passo a passo como que ele está construindo a história sobre a Macabeia. Então, temos a história do próprio Rodrigo, de como ele chega ao romance, e a história sobre a narração, sobre o Rodrigo criando o romance, uma parte metalinguística. E, por fim, temos a história da Macabeia, da nossa protagonista do Rodrigo, né, que é o Rodrigo é o protagonista do romance, e ele cria a sua protagonista, né, um livro dentro do livro. Então, a Macabeia é a moça pobre alagoana que, sem ter ninguém na vida, se muda para o Rio de Janeiro. Lá ela trabalha como datilógrafa, num escritório do qual está sendo mandada embora por incompetência. Ela mora num quarto compartilhado com 4 outras moças. Leva uma vida sem nenhuma expressão, uma vida incolor, uma vida sem objetivos e nenhum horizonte. O primeiro e único namorado dela é o Olímpico de Jesus, que logo troca ela por uma colega de escritório. Então a Macabeia vai consultar uma cartomante que fica com pena dela e prediz um futuro melhor para ela, né? Diz que ela vai encontrar namorado, emprego e muito dinheiro. A Macabeia sai de lá feliz, esperançosa, e quando vai atravessar a rua, ela é atropelada e morta. Essa seria a sua hora da estrela, porque aí ela vira notícia, né? Já que ela foi atropelada e morta ali em uma rua qualquer do Rio de Janeiro, né? Então são seus 15 minutos de fama como notícia no jornal, canal de televisão. Então, isso aí é um pouco sobre a obra de Clarice Lispector, uma autora que vale aí a leitura, né? Existem outros livros de conto, outros romances, como A Paixão Segundo GH, né? E Uma Aprendizagem, né? Entre outros, vale a pena a leitura, mas aí eu trouxe as principais características dela para vocês. Valeu? Então, pessoal, até a próxima.